Paz do Senhor a todos os que estão escutando esta mensagem, que a sua vida ela possa ser edificada e transformada pela palavra de Deus. 1 João 2:15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esta passagem ela vem trazer, assim como trouxe um alerta para aqueles cristãos que receberam esta carta em primeira mão, ela traz um alerta para nós, um alerta que ele é urgente, um alerta que ele é contemporâneo, porque o contexto desta época é um contexto em que as pessoas elas passam a se apegar às coisas mundanas, elas passam a se apegar a bens materiais, elas passam a valorizar a posse dos bens materiais e passam a defasar as relações humanas, a comunhão com os cristãos, elas passam a denegrir as pessoas em troca de bens materiais. E elas passam até mesmo a usar a oração, a usar a fé, a querer usar a comunhão com Deus para financiar o seu mundanismo. Num contexto em que os cristãos eles têm deixado de olhar para Cristo, deixaram de olhar para o céu, deixaram de entender que a pátria dele está nos céus e passaram a olhar para as coisas deste mundo, porque acharam no seu entendimento cego, no seu entendimento corrompido, nos seus olhos cheios de glutonaria, no seu coração cheio de desejo carnal, eles acharam que as coisas deste mundo são mais atraentes do que as coisas que nós teremos na era vindoura. E precisamos entender que não devemos amar este mundo, porque antes nós éramos deste mundo e assim nós amávamos deste mundo. Nós podíamos amar porque nós pertencíamos a este mundo, nós estávamos em inimizade contra Deus, nós éramos separados de Deus, nós nos alienamos de Deus, nós estávamos em completa separação de Deus, porque os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua maravilhosa graça e pelo seu muito amor que nos amou, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino de paz do seu Filho, e nos tornou idôneos e nos fez participantes da herança dos santos. Nos deu uma herança incorruptível que não se pode murchar. E nos deu uma nova cidadania. Ele nos deu uma cidadania que é do céu. Por mais que nós tenhamos as nossas obrigações nesta terra, por mais que nós tenhamos as nossas responsabilidades aqui nesta terra, como cidadãos desta terra, cidadãos carnais, no sentido de que o nosso corpo está presente aqui e nós não podemos ser insensíveis às coisas que acontecem neste mundo. Sim, nós precisamos participar das coisas que há nesta terra. Porém, precisamos entender, precisamos ter discernimento daquilo que é realmente necessário e daquilo que é somente desejo dos nossos olhos, soberba da vida. Precisamos discernir entre aquilo que realmente é nossa obrigação, é nossa responsabilidade, que nós possamos entender que as obrigações realmente são necessárias, mas precisamos entender que nós não estaremos para sempre presos a esta terra. Esse mundo ele não estará para sempre aqui. Esse mundo ele não é eterno. Esse mundo ele não tem substância para suportar a eternidade. Ele não será eterno. Nós entendemos que, assim como diz no verso 17 do mesmo capítulo de João, e ele diz que o mundo passa e os seus desejos ou a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, precisamos entender que todas as coisas deste mundo elas irão passar, elas serão destruídas, elas passarão como a erva, secarão como a erva, mas a palavra do Senhor e aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Ou seja, porque a palavra de Deus ela está em nós e assim nós permaneceremos para sempre. Quando nós fomos regenerados, nós recebemos uma nova natureza. Em Cristo, nós somos novas criaturas e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo.
precisamos entender, assim como está em Romanos 12 e 1 e 1 Pedro 1,14, eles vão dizer praticamente a mesma mensagem, usando a mesma palavra. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. E 1 Pedro diz que nós somos filhos obedientes. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, primeiramente, não vos conformeis. Esse não vos conformeis não é você dizer: eu não me conformo com isso, eu não estou conformado, eu não tenho conformidade, eu não aceito. Não é você dizer não aceita, não é você dizer que não se conforma, não é você olhar para a televisão e dizer: eu não me conformo com os roubos, com as matanças, eu não me conformo de maneira alguma. Não é você fazer isso, mas na verdade é você não tomar a forma deste mundo. A palavra original aqui, nestes dois textos, ela vem trazer uma ideia de você se amoldar, de você tomar a forma, de você ser moldado de acordo com este mundo. Nós precisamos rejeitar a forma deste mundo, nós precisamos rejeitar os moldes deste mundo. Nós precisamos nos amoldar pela palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos de novo gerados pela palavra da verdade. E pela mesma palavra da verdade, pela graça que nos salvou, a graça vai nos ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus, rejeitando as concupiscências carnais e vivendo de forma justa e piedosa e moderada. Ou seja, precisamos entender que não é os moldes deste mundo que ditam a nossa vida, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem primazia. O apóstolo Pedro, ao ditar a cidadania dos cristãos aqui nesta terra, ele diz: honrai o rei, mas depois ele diz: temei a Deus, no capítulo 2 e verso 17 de 1 Pedro. Ou seja, precisamos honrar os governantes, precisamos honrar os nossos deveres, precisamos ter os nossos direitos nesta terra. A fé não nos isenta disso, mas nós precisamos entender e ter separação daquilo que quer nos separar de Deus, daquilo que quer nos levar para longe da presença de Deus, daquilo que quer nos obrigar a olhar para este mundo. Nós precisamos entender que nós não somos daqui. Assim como diz Filipenses 3:20, diz que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos a Cristo, que descerá, virá do céu e transformará o nosso corpo abatido e fará semelhante ao seu. Ou seja, precisamos entender que a nossa cidade, ela está guardada nos céus. O próprio Cristo disse que nós precisamos guardar tesouros no céu. O apóstolo Pedro disse que nós recebemos uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, ou seja, que não se perde o valor, que a traça não rói, os ladrões não roubam, mas ela é eterna, guardada para nós no céu. Nós precisamos entender que nós somos agora propriedade peculiar de Deus, que nós somos chamados, segundo Romanos 1:6, que nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. Ou seja, nós não pertencemos mais ao pecado, nós não pertencemos mais aos principados e potestades, mas nós pertencemos agora a Cristo Jesus. Nós somos de Cristo, nós somos uma propriedade, somos um tesouro de Cristo agora. Nós somos a igreja nesta terra, a igreja presente nesta terra, as pessoas, a comunidade de todos aqueles que invocam o nome do Senhor, que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eles são a igreja. E a igreja, assim como diz Efésios 5:27, Cristo está purificando a sua igreja pela palavra, para apresentar como uma noiva ataviada, adornada, sem ruga, nem mancha e nem mácula. Ou seja, precisamos entender que esse mundo não há nada o que possamos amar. Não tem nada o que possamos amar aqui. Nós precisamos amar a vinda de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, ele dizia para 2 Timóteo, em 2 Timóteo ele diz que eu já estou sendo oferecido por libação, eu já estou, o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada.
a qual o Senhor Jesus me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, o que nós precisamos amar é a vinda de Cristo, porque ela é que é a nossa esperança. Antes, nós estávamos no mundo, segundo Efésios 2, a partir do verso 11, diz que nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo, ou seja, nós estávamos, por assim dizer, jogados. Nós estávamos jogados ao bel prazer, nós estávamos lançados em nossas concupiscências, assim como diz Isaías 64:6, diz que nós somos como imundo e as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós como folha caímos e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Ou seja, nós estávamos jogados às nossas iniquidades. As nossas iniquidades, elas nos levavam para onde elas queriam. Nós fazíamos a vontade da carne, mas hoje nós fazemos a vontade de Deus. Hoje nós andamos segundo a palavra de Deus. Hoje nós estamos com os pés aqui neste mundo, mas nós olhamos para a eternidade. Nós precisamos entender que tudo que está nesse mundo é ilusão. Tudo que está nesse mundo é somente soberba dos nossos olhos. Nossos olhos muitas das vezes são enganosos e nós precisamos olhar para Cristo. É por isso que 2 Coríntios 5:7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Mas como assim? Nós não podemos andar por vista aqui, porque tudo é ilusão. E se nós formos andar por vista, nós nos perderemos, nós iremos nos iludir, mas nós precisamos ter fé, porque assim é o exemplo dos heróis da fé, como nós bem conhecemos em Hebreus 11, toda aquela galeria, todo aquele exemplo de homens que tiveram fé, mesmo não vendo pessoalmente a Deus, mesmo não vendo a imagem de Deus, mas creram que existia um Deus poderoso e que Deus cumpriria as promessas. E assim como diz no verso 13 do capítulo 11, ele diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Ou seja, nós precisamos entender e tomar esse exemplo destes heróis da fé, que eles não receberam estas promessas, mas eles olharam e viram que era para uma geração futura, mas mesmo assim eles entenderam que existia um Deus no céu, um Deus poderoso, um Deus santo. E assim eles ficaram firmes, eles não se moveram do seu entendimento, eles não eles não olharam mais para este mundo. O próprio Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ou seja, o próprio Moisés, ele tinha tudo lá no Egito, tinha tudo, se ele fosse filho da filha de Faraó. Mas não, ele escolheu verdadeiramente a sua cidadania. Assim também, a exemplo de Moisés, precisamos entender. O Egito aqui, se nós formos alegorizar ou trazer uma conjectura, o Egito ele pode ser comparado com este mundo no qual nós estamos em passagem, estamos aqui somente em peregrinação. Assim como o povo de Israel estava em direção à terra prometida, assim Cristo está nos guiando à terra prometida, está nos tirando do Egito, e nós precisamos todos os dias rejeitar este Egito, rejeitar as riquezas daqui, as falsas riquezas, as ilusões, o gozo do pecado que aqui tem. Precisamos entender que a nossa pátria está no céu. Precisamos andar como peregrinos e forasteiros, pensar nas coisas que são do céu, porque já ressuscitamos com Cristo, e entender que não podemos dormir, mas nós precisamos nos purificar, porque qualquer que tenha essa esperança purifica-se a si mesmo. Que possamos a cada dia entender que Cristo ele tem uma riqueza maior para nós. Que nós possamos entender que o sacrifício de Cristo é maior do que tudo isso e nos aprovou, nos santificou, nos purificou. E que possamos ter discernimento para não pisarmos o sacrifício de Cristo, para não fazermos agravo ao Espírito da graça. Mas que nós temos promessas maiores, nós herdamos promessas maiores. E nós entendemos que Deus ele nos deu bênçãos espirituais em Cristo, as quais nós não merecíamos.
as quais nós não tínhamos direito a elas. E para encerrar, assim como está em Hebreus 11:16, mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha dele de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém.